Olá pessoal, estou chegando aqui com mais um vídeo para o canal e hoje eu quero falar sobre a infância de Jesus. Sim, eu vou falar sobre um período que ficou em silêncio na Bíblia. Um período da infância de Jesus que é entre os 2 aos 12 anos. Esse período a Bíblia não menciona o que aconteceu realmente com o mito, com Jesus, o qual é um personagem dos evangelhos. E eu tenho aqui um livro apócrifo onde eu encontro algumas informações sobre esse período de silêncio que os evangelhos fazem sobre a infância de Jesus. E é exatamente essas informações que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Eu estou aqui com esse livro. Aqui você pode ler aí, ó, o Evangelho de Iacov, ou o Evangelho de Tiago. Esse Evangelho de Tiago, segundo consta aqui, é mais antigo do que os próprios evangelhos, os 4 evangelhos. Inclusive, esse Evangelho de Tiago serviu como base de informações em alguns pontos para os evangelistas, para os escritores dos 4 evangelhos. E nesse evangelho nós encontramos muitas coisas bastante interessantes. Por exemplo, esse período de silêncio que os evangelhos não fazem questão de falar o que aconteceu na infância de Jesus. Aqui nós encontramos. Também esse livro fala como foi que se deu o nascimento de Maria, a mãe de Jesus, que também foi um nascimento assim cercado de muitos milagres, muito interessante. E eu quero inclusive começar essa história falando da infância de Jesus. Eu quero falar primeiramente sobre como Maria nasceu, como aconteceu o nascimento de Maria, a mãe de Jesus. Eu achei muito interessante esse relato, porque diz a história aqui no livro que a mãe de Maria era estéril, ela não engravidava, e também ela era uma senhora já bastante idosa. E esse livro também conta que o pai de Maria era um homem muito rico, era um homem de grandes posses e muito temente a Deus. Porém, ele era muito triste porque não tinha filhos com a sua esposa. Então ele resolveu fazer um voto a Deus para pedir a Deus que curasse a sua esposa a fim de que ela pudesse engravidar. Ele fez um voto de jejuar 40 dias com Deus, jejuar de dia e de noite, sem comer e sem beber. Ele decidiu jejuar dessa forma até que Deus lhe respondesse. Se Deus não lhe respondesse, ele não voltaria para casa, certamente ele morreria. Enquanto isso, a sua esposa, de nome Ana, ela também fez um voto a Deus. Ela pediu para Deus lhe curar, lhe sarar o seu ventre, o seu útero, para ela poder engravidar. E se ela engravidasse, ela consagraria essa criança ao templo do Senhor, ao templo
dos sacerdotes lá em Jerusalém. Ela consagraria, ela entregaria essa criança para servir no templo. Então eles fizeram esses desafios e deu certo, porque o pai de Maria, que até então não era pai, porque a sua esposa era estéril, foi visitado por um anjo. O pai da Maria, atendia pelo nome de Joaquim. O anjo visitou a Joaquim e falou com ele que ele seria pai, que ele poderia voltar para casa, que o Senhor estaria abrindo o útero da sua mulher para ela engravidar. Enquanto isso, o anjo do Senhor também visitou a Ana, a que seria a mãe de Maria, que por sua vez seria a mãe de Jesus. Espero que você esteja entendendo até aqui. E então o Joaquim chegou em casa e se encontrou com a sua esposa e se alegraram e tudo, e fizeram aquela festa. E a história diz que Ana engravidou, e quando chegou o tempo de dar à luz, nasceu uma menina, e a Ana resolveu colocar o nome dela de Maria. Ela já era uma escolhida do Senhor para gerar o Salvador do mundo. É toda um enredo bem envolvente, é algo assim que me chama muita atenção. E nesse primeiro momento eu me questionei, fiquei pensando, por que será que Deus ele precisava fazer toda essa manobra, fazendo com que uma mulher já idosa gerasse filhos? Isso em nossos dias seria a coisa mais ridícula que poderia acontecer. Uma senhora de 60, 70 anos aparecer grávida. Seria um absurdo, seria uma explosão mundial. O mundo inteiro ia ficar embasbacado de ver uma senhora, uma senhora idosa grávida. Pois é, na Bíblia tudo isso é possível. As histórias da Bíblia, tudo isso é possível. E isso é o que chama a atenção da fé das pessoas. As pessoas que têm fé, essas coisas que acontecem dentro da Bíblia, elas agradam muito as pessoas que têm fé. Porque as pessoas que têm fé ficam admiradas, ficam maravilhadas. Oh, como Deus faz coisas grandes, Deus faz o impossível. Na Bíblia, Ele faz o impossível, mas na realidade, em nossa realidade, em nossos dias, Ele não faz nem o possível, quanto mais o impossível. Entende? É isso que me encabula. Por que que Deus na Bíblia ele faz coisas impossíveis, coisas que não têm o menor sentido, a menor lógica? Por exemplo, uma senhora de 90 anos, 80 anos, que nem foi o caso de Sara, a Sara de Abraão, gerar uma gravidez. Você acha que seria bem aceito? Seria assim, todo mundo ia ficar feliz vendo uma senhora já de 90 anos grávida? É um absurdo sem tamanho. E nessa história, essa mulher, mãe de Maria, a que possivelmente foi a mãe de Jesus, era estéril, e depois de fazer um voto a Deus, sendo que essas esterilidades dessas mulheres, das mulheres de Israel, era uma maldição que o próprio Deus lançava sobre elas. Agora veja, Deus ele amaldiçoa a pessoa
para que ela não gere filhos. Aí depois da pessoa fazer o voto, fazer uma oração, se humilhar, chorar, aí ele resolve atender. Eu não sei onde que estava a cabeça de Deus para ficar pensando essas tolices, né? Ele faz uma merda e depois ele volta a limpar o que ele fez, né? E então diz a história que Maria, pessoal, Maria, ela era uma menina prodígio. Ela era cercada de fenômenos, de sobrenaturais. A Maria, essas coisas todas que eu estou citando, está aqui nesse livro, tá? Está aqui nesse livro, e você não vai encontrar essas informações na Bíblia, porque a Bíblia foi muito enxugada. Essas coisas não são necessárias, mas são tão absurdas quanto as coisas que estão na Bíblia. Eu não sei por que o Cânon, né, os especialistas que sentaram-se, que se juntaram para selecionar os livros da Bíblia, acharam desnecessário incluir esses relatos que eu estou lendo aqui, que eu estou citando para vocês, na Bíblia, já que são tão absurdos quanto as próprias coisas que estão na Bíblia. E aí eles deram esses relatos extra-bíblicos, como apócrifos, ou seja, sem inspiração. Sem inspiração. E diz a história que Maria, ela ia crescendo, e quando chegou aos 3 anos de idade, a sua mãe decidiu cumprir o voto que ela havia feito com Deus, com o Senhor, de levar a menina e entregar no templo, igualmente como fez a Ana, mãe de Samuel. E assim, de fato, aconteceu. E diz que quando ela chegou lá, ela entregou a menina para o sacerdote, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ficou muito alegre, beijou a menina, abençoou a mãe, abençoou o pai da menina, e os pais voltaram para sua casa, e a menina passou, a partir daquele momento, a residir no templo, entende? Você está entendendo? A partir daquele momento, Maria passou a residir, né, a habitar no templo, a ter uma vida totalmente santa, sagrada, viver no templo. Agora eu paro para fazer a seguinte observação: se existe um povo zeloso para registrar detalhes da sua história, esse povo é o povo de Israel, o povo judeu. E eles têm um conjunto de literaturas chamado Talmud. O Talmud é o principal compêndio literário das tradições e dos relatos do povo de Israel. E esse Talmud não registra esses fatos. Não registra o momento que esse sacerdote recebeu essa menina, não registra que ela ficou no templo, morando ali, sendo consagrada a Deus. Nada disso tem algum relato no Talmud. E aí que vem a dúvida: o que aconteceu que os rabinos do Talmud não registraram isso? Não registraram isso. Registram o nome do sacerdote, Zacarias, né? Registram outros fatos, que inclusive estão na Bíblia, mas não registram esse fato. É isso que encabula, é isso que me deixa intrigado. E aí o que aconteceu é que Maria, ao completar seus 12 anos, ela foi oferecida
para os homens daquela cidade. E de que forma? O sacerdote chegou, reuniu a sua comissão e ali eles decidiram que chegou a hora da menina ser oferecida como noiva de alguém, para alguém. E aí eles disseram o seguinte: olha, diga para todos os viúvos comparecerem aqui no templo para a gente poder apresentar essa menina. E diz que foi chamado todos os viúvos daquela geração. Olha o que absurdo, olha que absurdo. A menina só tinha 12 anos e já era apresentada como uma noiva. Vê se tem sentido, né, pessoal? Essas coisas que me intrigam, que me deixam encabulado. Porque que a cultura da Bíblia ela é tão absurda desse jeito, ao ponto de passar por cima da vontade da criança. Uma menina de 12 anos não dá para casar com ninguém. Aliás, essa cultura da Bíblia antiga, ela ainda perdura em muitas nações onde são nações governadas pelo Corão. Sim, nações islâmicas, onde as meninas de 7, 8, 9, 10, 12 anos, elas são oferecidas para casar-se com homens já velhos, que têm idade até de ser avós delas, né? Veja só que absurdo. Pois é, essa é uma cultura que está na Bíblia. Ou você pensa que Maria, ela engravidou do Espírito Santo dentro da lenda, assim, com a idade de quantos anos? 30 anos? 40 anos? Não. Negativo. Inclusive aqui nesse livro diz quantos anos ela tinha, tá? O que a Bíblia não faz questão de falar quantos anos ela tinha. Para quê? Para evitar especulações, para evitar escândalos, né? Sendo que já é um escândalo uma menina do nada aparecer grávida, dizendo-se ser envolvida pelo Espírito Santo, uma coisa totalmente sem pé e nem cabeça, que não teve uma explicação clara, uma explicação lógica, convincente. E a história diz que essa reunião foi feita pelo sumo sacerdote e ele mandou chamar todos os viúvos daquela região, para que dentre eles fosse escolhido um homem, um viúvo, para ser o noivo de Maria. Essa história a Bíblia não conta, viu? Não conta. É por isso que eu faço questão de trazer essa história aqui, sob o tema A Infância de Jesus, uma história que ninguém te contou. Agora, uma menina foi dada como noiva, né, para um idoso, para um velho já, pai de filhos, já viúvo, já tinha casado. Vê se tem sentido. Já pensou se essa moda pega? Você, crente, você que me assiste agora, você daria sua filha de 12 anos para se casar com um velho? Assim que nem eu, por exemplo, há uns 50 já, um coroa. Você daria sua filha de 12 anos para casar com um velho? E então foi feito um desafio. O anjo do Senhor apareceu ali e disse: olha, diga para todos os homens, para todos os viúvos, trazerem cada um seu bastão, um cajado, vamos dizer assim, que é mais conhecido no meio do crente como cajado. Diga para trazer para as mãos do sumo sacerdote, e o bastão que o Senhor escolheu
ia acontecer um evento sobrenatural sobre esse bastão, sobre esse cajado. Então seria o homem que Deus havia escolhido para ser o noivo de Maria. Eu estou falando agora do noivado, como se deu a questão do noivado de Maria, como é mística essa história. E aí diz que José, quando pegou o seu bastão, o seu cajado, de lenha seca, de lenha já, né, uma madeira já morta, quando ele pegou o seu cajado, o que aconteceu? Diz a história que saiu uma pomba, um pombinho, um pássaro, saiu daquele cajado, saiu daquele bastão. Como pode isso? Isso é o que? É mágica? É magia negra? O que é isso? Como é que se explica isso? Pois é, saiu, diz que uma pomba, um pássaro saiu de dentro do bastão e começou a voar sobre a cabeça de José, o José, marido de Maria, que levou chifre do Espírito Santo, não tem? Pois é, aí diz que surgiu esse fenômeno, esse sobrenatural, um pássaro saiu de dentro de um bastão. Já pensou um cabo de vassoura? Você conhece, um cabo de vassoura? Pois é, sai de dentro de um cabo de vassoura um pássaro. Tem lógica, tem sentido isso? Pois é, mas para quem tem fé, tudo isso é possível. Porque quem tem fé acredita nesses absurdos. Isso é coisa de esquizofrênico, de quem tem perturbação mental. Mas as pessoas que têm fé acreditam nisso. Isso aí é o sobrenatural de Deus. É o Deus do impossível agindo para provar, para mostrar quem ele escolheu. E o engraçado, como eu disse no começo, que esse Deus ele faz esses absurdos, que é coisa de louco, mas ele não é capaz de fazer a parte do corpo de uma pessoa que foi amputada voltar ao normal. Ele não faz uma criança que é portadora da síndrome de Down ficar normal. Ele não faz uma criança que sofreu de poliomielite e é paralítica, ele não faz ela voltar normal. Esse Deus, o Deus que opera esses fenômenos, que inclusive fez o cajado de Moisés se tornar uma serpente e comer todas as serpentes dos magos do faraó, que isso aí é obra de bruxaria, né? Que não existe bruxaria, mas tá, vamos lá. E que fez o cajado de Arão florescer e dar frutos. Essas coisas tudo acontece dentro do campo da fé, na Bíblia. E aí, o que acontece? Deus faz tudo isso acontecer. Ele faz ferro flutuar de dentro d'água, um machado, entende? Uma peça de ferro pesada, que eu acho que pesa no mínimo uns 5 quilos. Pois ele faz flutuar uma peça de ferro de dentro d'água, ele faz flutuar, só pro rapaz ter o prazer de pegar o ferro e devolver de quem ele emprestou. Mas ele não é capaz de evitar um abuso, né? Um homicídio cruel, com requinte de crueldade, como foi o caso daquele pedreiro maluco que entrou na casa daquela mulher, daquela mãe. Acho que foi no Mato Grosso, e ele, além de ter abusado das meninas, ele decapitou as meninas, matou a mãe, matou as 3 meninas. Deus não é capaz de evitar uma tragédia dessa, uma destruição. E olha que essa mãe com essas 3 meninas eram crentes, sabe?
oravam a Deus todos os dias antes de dormir, pedindo a guarnição, a proteção de Deus. Esse Deus não é capaz de fazer isso, de proteger a vida agora, no século 21. Mas dentro da Bíblia, ele faz todos esses fenômenos, acontecerem. E aí diz que o pombo saiu do cajado do varão lá e ficou rodando sobre a cabeça dele, e ali foi aprovado que ele seria o noivo de Maria, que depois veio a se tornar chifrudo, porque o Espírito Santo possuiu a menina. Isso com a idade de 16 anos. Diz aqui o relato apócrifo que ela tinha 16 anos. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre esses detalhes, sobre como foi a gravidez de Maria, como ela engravidou do Jesus, como foi a repercussão. Tudo isso vai ser tratado no próximo vídeo. Por isso que eu convido você a não ficar de fora, não pular. E se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva para você poder receber a notificação do YouTube nos próximos vídeos que nós lançarmos. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para você receber a notificação do YouTube para os próximos vídeos que nós vamos tratar sobre esse assunto. Eu estive aqui fazendo uma rápida introdução sobre a infância de Jesus segundo os apócrifos do Evangelho de Tiago. Eu contei um pouco das histórias que ninguém te contou, do período de silêncio que a Bíblia não fez a menor questão de incluir nos seus evangelhos. Tá certo? Então por hoje era isso, e no próximo vídeo tem mais. Um abraço.